Valeu. Vai. A paz, irmãos, estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo, né? Tivemos aí um período aí em que não foi possível gravar os vídeos, mas agora retornamos então para gravar mais um vídeo aí do Seminário Teológico SETSC, né? E como sempre aqui, os temas dos nossos assuntos aqui são bem polêmicos, né? Os irmãos têm entrado em contato e têm questionado aí acerca de alguns temas. A gente escolheu aqui um tema muito interessante para estar comentando nesta noite, e o tema é a respeito de unção. Crentes com unção e crentes que não são, né, pastor? Aqui temos algumas questões, algumas perguntas aqui acerca da unção, né? Muitas pessoas têm aí as suas definições de unção, mas será que essas definições são bíblicas? Será que a definição de unção que você tem, ela é uma definição correta? Tem crente com unção e crente sem unção? Tem crente com mais unção do que outro? A unção, ela se perde? Tem vários tipos de unções? Pela Bíblia, pastor, o que a gente pode falar a respeito desses questionamentos e a respeito da unção pela Bíblia Sagrada? Bom, queremos dar uma boa noite para aqueles que têm nos acompanhado e seguido os nossos vídeos e as nossas postagens. Esse tem sido mais um questionamento que nós temos recebido. Nós temos gravado os vídeos para responder algumas perguntas que nos fazem, principalmente algumas perguntas polêmicas. E hoje em dia precisamos ter uma compreensão, pelo menos bíblica, daquilo que significa unção, e mais especificamente unção, quando aplicada à realidade da experiência da igreja aqui nesse mundo, no exercício da sua tarefa evangelizadora e no seu testemunho que ela tem que dar diante do mundo. Primeiro eu queria contar 2 episódios que ocorreram comigo no decorrer da minha caminhada e que vai servir para explicar mais ou menos o que nós podemos tratar a respeito do atribuir um conceito à unção numa perspectiva bíblica. Primeiro ocorreu no seminário. Eu estava dando aula no seminário. Enquanto eu estava dando aula, no 3º ano, um aluno levantou a mão e me perguntou por que na igreja dele tinha pessoas que pregavam com unção e pessoas que pregavam sem unção. Pessoas que cantavam com unção e pessoas que cantavam sem unção. E eu disse para ele, sem nem pensar 2 vezes, que o problema da igreja dele é que elas tinham o costume de colocar ímpio para cantar e pregar. Esse era o problema pelo qual tinha na igreja dele pessoas que pregavam com unção e sem unção. E aquilo deixou o aluno chocado, né? Ele ficou sem palavras, porque ele queria que nós dessemos uma resposta que se enquadrasse ou se encaixasse nas perspectivas que são oferecidas para nós assim. Outra experiência que teve, eu cheguei numa igreja e na hora que nós estávamos conversando, antes de começar o culto, uma pessoa chegou para mim com aquela cara de espiritual, né? Eu acho que vocês já devem saber como é, né? Ela chega respirando forte para a gente escutar o barulho da respiração, com os olhinhos de coreano, japonês, alguma coisa assim. E ela chegou, pastor, porque para subir no púlpito tem que ter unção. E quando ela me disse isso, eu tranquilamente olhei para ela e disse, que bom, irmã, porque nesse caso eu posso botar qualquer crente para dirigir, cantar e pregar. E ela fez, não. Eu disse, claro, porque se tem que ter unção para subir no púlpito, então, graças a Deus, todo crente pode subir lá. Nós enfrentamos dificuldades, assim, Cleito, para responder esses questionamentos, principalmente porque se criou uma definição puramente especulativa para definir o que significa unção na vida de alguém. Eu me lembro que, quando eu estava no seminário, um professor, ele numa aula disse que unção, nós não sabíamos explicar o que era, mas quando faltava a gente sentia.
E aí foi complicado, né? Porque já na hora ele foi questionado que tipo de fundamentação bíblica tinha para estabelecer esse tipo de conceito. Ou outros pregadores, até pregadores de renome, e eu fico pasme, assim, até alguns simpatizantes da linha reformada teológica têm começado a utilizar esse tipo de expressão para definir algum tipo de poder ou capacidade, tipo energização espiritual, que repousa sobre a vida de alguém na hora de pregar ou na hora de fazer algum tipo de obra que o expõe publicamente no que diz respeito ao exercício da tarefa incumbida para alguém na obra de Deus. Ou seja, trata a unção como se fosse algum tipo de poderzinho espiritual que repousa sobre a vida de alguns e não de todos, a fim de que eles executem alguma determinada obra. E aí nós ficamos preocupados porque esse é o tipo de perspectiva que nós temos combatido, porque ela normalmente é usada como instrumento para fazer distinção entre crentes e crentes. A gente sempre usa a expressão irônica, né? Que esse tipo de conceito de unção como um tipo de poder que é derramado sobre a vida de alguns para que eles se destaquem executando determinada obra, é para que fique definido dentro da igreja quem são os participantes da Liga da Justiça Gospel. Às vezes eu fico esperando, infelizmente, se você entrar no YouTube, você vai ver alguns líderes pregando com capa. Absurdo. Então, infelizmente, isso foi estabelecido para dar autoridade, muitas vezes, à manifestação do orgulho, do desejo de ser superior a outros, que alguns esperam ser reconhecidos dentro da igreja. Então, infelizmente, parece que nós temos uma Liga da Justiça Gospel dentro da igreja, em que os supostos ungidões que fazem parte, eles são distintos, eles são mais crentes, eles são mais espirituais, eles são mais poderosos do que os demais. Só que quando nós vamos para as Escrituras, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vala, ela coloca todos os crentes, ou melhor, a graça, joga todos os crentes na vala comum do pecado e da necessidade de salvação e de santificação. Não existe ninguém mais, nem antes e nem depois, porque todas as coisas que nós vamos usufruir de transformação dentro da igreja, elas dizem respeito à operação do poder de Deus que transforma as pessoas num processo de santificação, cuja transformação ela será de acordo com um plano e com um propósito que Deus tem na vida de cada um, e isso para a glória de Deus, e não para distinguir as pessoas dentro da igreja. Imagine, eu estou cansado de escutar pastores usar o termo, olha, se você for fiel, Deus vai lhe honrar. Se você for fiel, Deus vai lhe destacar. Ou, como nós vemos aquela música da teologia da vingança, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na frente vai se arrepender, né? Você vai estar lá destacado, ungidão, e ela vai estar lá sentada, sem as pessoas olhar para ela, como se a operação de Deus, com o poder do Espírito Santo na vida de alguém, fosse feita para que o homem fosse glorificado e não Deus. Então, quando nós pensamos na doutrina da graça, qualquer tipo de tentativa de distinguir as pessoas no que diz respeito a superiores do reino de Deus, dentro da igreja de Deus, ela cai por terra. Mas é complicado lidar com isso, né? E principalmente porque a maioria dos argumentos que se usam para definir o conceito de unção, eles não têm base bíblica, ou é atribuído uma base bíblica que não se aplica mais à existência da igreja do Novo Testamento na experiência que nós temos hoje. Então, é uma questão muito confusa e que nós precisamos ir para as Escrituras para definir isso e não ficar ouvindo supostas revelações que as pessoas tiveram diretas do Espírito Santo de Deus para definir o que significa unção e o que não significa unção. Na verdade, os hereges modernos, eles se utilizam desse termo, que eles receberam uma unção especial de Deus para ensinar e para falar o que eles estão falando, a fim de que essa suposta unção dê autoridade para aquilo que eles ensinam, já que a Bíblia não dá. Então é uma tentativa de forçar as pessoas a aceitarem
goela abaixo ensinamentos heréticos que foram conferidos a ele ou pela mente carnal ou por um espírito maligno, que existe doutrina de demônio, mas que não condizem com a realidade da palavra de Deus. Então a gente precisa ter uma definição de unção biblicamente falando para poder saber como lidar com essas pretensas unções que nos são oferecidas por aí. Em relação a isso de crente com mais unção e crente com menos unção, certamente Paulo não teria unção nenhuma, né? Já que ele se considera o maior dos pecadores. Então, essa Liga da Justiça, Paulo certamente ficaria de fora, né? Pastor, no Novo Testamento a gente tem então algumas passagens ali que falam de unção. Quando a gente pensa aplicando esse termo unção na vida da igreja, como nós podemos expor biblicamente o significado desse termo? Então, basicamente, no Novo Testamento, nós temos apenas um capítulo, e nesse capítulo, 2 versículos que falam tudo o que a gente pode falar da Bíblia sobre unção de crente. Por incrível que pareça, os estudos que nós ouvimos por aí sobre unção, eles viajam a Bíblia inteira para tentar explicar o que significa a unção que destaca uns de outros dentro da igreja e torna essas pessoas dignas de uma honra maior que as demais. Só que quando nós vamos estudar nas Escrituras o que significa unção na vida de um cristão e onde essa verdade sobre a unção da vida cristã é ensinada, nós descobrimos que é um capítulo das Escrituras somente e 2 versículos desse capítulo que ensina tudo que a gente pode saber biblicamente sobre a unção dos crentes. Eu esperei ele perguntar, né? Mas ele ficou Estou aguardando para saber qual é o capítulo. texto é 1 João capítulo 2. Então, tudo o que a Bíblia ensina no Novo Testamento sobre unção de crente ou unção do cristão se encontra em 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. Então, nós temos aqui, versículo 20 do capítulo 2. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. E no versículo 27 diz, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tem necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentirosa, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é o contexto em que está inserido essas 2 afirmações. Tanto o Evangelho de João como a primeira carta em especial, ela combatia uma determinada heresia que foi inserida dentro da igreja nos primeiros anos da sua caminhada e que, final do século II, início do capítulo 3, depois de ela haver sido organizada, ela recebeu o nome de gnosticismo. Então, o gnosticismo é o produto da influência do dualismo grego, a matéria e espírito, que foi inserido dentro da igreja por contaminação, né? Gregos, pessoas influenciadas pela doutrina grega, pela filosofia grega, adentraram a igreja e, infelizmente, por causa do desconhecimento da verdade bíblica, elas cristianizaram essa doutrina, e essa doutrina ensinava basicamente o seguinte, que a matéria era basicamente má e que o que era espiritual ou imaterial, isso sim era perfeito. Então, quando essa ideia do espiritual perfeito e o material imperfeito e mal entrou dentro da igreja, causou o primeiro conflito. Como Jesus Cristo poderia ter encarnado e assumido um corpo físico se ele era Deus totalmente bom, totalmente santo? Então, algumas pessoas, guiadas por essa falsa doutrina, elas passaram a negar a realidade da encarnação de Jesus Cristo. Tanto que João vai dizer aqui, em uma das suas expressões, que todo espírito que não disser que Jesus veio em carne, ele não é de Deus. Ele não está pedindo para alguns, infelizmente fazem isso imaturamente, se depara com uma pessoa possessa de demônio e pede para o demônio confessar se Jesus veio em carne ou não. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando dos falsos mestres que estavam pregando dentro da igreja que Jesus nunca teve um corpo físico real. O que os discípulos viram foi uma imagem, foi uma revelação, foi uma visão, ou que alguns chegavam a ponto de dizer que na verdade Jesus não tinha um corpo físico, ele tinha um corpo espiritual etéreo que parecia com físico, mas não era físico coisa nenhuma.
João escreve o seu evangelho dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E alguém desses falsos mestres poderia dizer: João, mas você se enganou. Ele parecia tão humano que você confundiu. Ele não era humano, foi uma visão, foi uma substância diferente. E aí João, na sua primeira carta, no primeiro capítulo, vai dizer: as nossas mãos pegaram nele. Não era uma visão, não era uma substância etérea, tipo um fantasma ou alguma coisa. Ele era de carne e osso. E era necessário que ele viesse em carne e osso, por quê? O escritor aos Hebreus vai explicar isso no capítulo 2, versículo 9 em diante. Porque ele precisava ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que o sacrifício expiatório pudesse ser feito, Deus estabeleceu que teria que haver derramamento de sangue, de uma vítima inocente ser oferecida. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Então Cristo tinha que ter um corpo físico a fim de que o seu sangue fosse derramado para que nós pudéssemos confessar o perdão dos nossos pecados. Então a negação do corpo físico de Jesus estava fazendo com que eles destruíssem toda e qualquer esperança de salvação que o Evangelho prometia. Porque não houve derramamento de sangue nesse caso. E não havendo derramamento de sangue, não tinha esperança de perdão de pecado. Então João se apropria dessa palavra aqui de maneira simbólica e personifica ela. Então ele vai dizer que todos aqueles crentes, eles tinham a unção. Ele diz que vós tendes a unção. Logo aquela pergunta: tem crente sem unção? Não. Se é crente, tem unção. Tem unção. Vós tendes a unção. Não é alguns têm unção e outros não. Vós tendes a unção do Santo. E aí se parte do princípio que a unção que nós recebemos nos foi dada por Ele, pelo nosso Salvador. Segunda coisa que ele vai dizer aqui é que por causa dessa unção que está em nós, nós sabemos tudo. Não é tudo a respeito de tudo que a Bíblia ensina, é o contexto. Nós sabemos tudo a respeito da encarnação. Nós cremos que Cristo encarnou por causa da unção do Santo que está sobre nós. Depois você vai para o versículo 27 e diz: e a unção que vós recebestes, por isso vocês têm, a unção que vós recebeste dele, isso é, do Salvador, fica em vós. Ela permanece, em outra tradução. Então essa história de que unção você pode perder ela e ir embora, você já arrisca do mapa, porque não é ensinamento bíblico. Você recebe a unção e ela permanece em vós. E aí ele estabelece algumas características dessa unção. Primeiro, ele vai dizer que por causa da unção você sabe acerca da encarnação do Verbo e da obra da salvação que ele fez. Depois ele vai dizer que não tem necessidade de que alguém vos ensine. Ensine o que? A respeito da mensagem da vinda do Filho de Deus, do Verbo que se fez carne, habitou entre nós, realizou a obra da salvação, a fim de todo aquele que nele crê não venha a perecer, mas se torne parte da família de Deus, se torne filho de Deus. Tudo aquilo que João ensina a respeito daqueles que são salvos. Então, uma pessoa salva, ela sabe dessas coisas. Na verdade, ela é salva justamente porque ela sabe e creu. E ela sabe e creu justamente por causa da unção que está sobre ele. Então ela vai dizer: não tendes necessidade de que ninguém vos ensine. Aqui o contexto é sobre a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. E ele vai dizer: mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como? E aí ele estabelece um pronome pessoal. Não é como esta é pessoal, esta vos ensina. Aliás, se ela ensina, ela precisa ser pessoal. É atribuído características humanas à unção. Ela é personificada. Então diz: assim como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, por causa dos ensinamentos claros que a unção aplicou à nossa vida, então, ao invés de largarmos Cristo por acreditarmos que ele não tinha um corpo, nós permanecemos nele, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue foi derramado. Agora, a minha pergunta: o único lugar que se ensina sobre unção, Cleito, é na primeira carta de João. Pergunta é:
Nos escritos de João, o que foi que nós recebemos de Cristo ao crer nele? No Evangelho de João, quem convence o homem, não apenas do pecado, mas da justiça de Deus que é revelada na cruz do Calvário através da morte do seu Filho? Quem é responsável em ensinar a verdade de Deus aos crentes e firmar essas verdades no seu coração? Quem é responsável em guiar o povo de Deus na verdade de Deus? Quem é esse que nós recebemos da parte dele, que o substituiu e se tornou responsável em nos guiar nesse mundo até a vinda dele, na verdade e na vontade de Deus? Quem é responsável, segundo João? Espírito Santo. Então, quando nós pensamos em unção na vida do crente, nós temos que nos limitar à realidade da pessoa do Espírito Santo habitando no crente e aplicando as verdades concernentes à redenção no coração dele. Tanto no princípio, quando atrai o pecador para a salvação, como no decorrer da sua caminhada através da obra de salvação. Então ninguém recebe metade do Espírito Santo. Ninguém recebe um terço, 2 terços. A Bíblia diz, Paulo vai explicar lá na carta aos Efésios, no capítulo 1, do 12 em diante, 13 em diante, que depois de ouvirdes a palavra da verdade, que ouviste o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para o dia da redenção. Ou seja, ele vem habitar em nós, segundo Romanos 8, para nos ajudar nas nossas fraquezas, para nos transportar de um degrau de glória a outro, nos transformando na imagem de Cristo, até que ele nos entregue perfeito lá no final da jornada, e ele vai usar a palavra de Deus para operar essa transformação. Então, quando a gente pensa em unção de crente, a única resposta bíblica que nós podemos dar é que a unção é a pessoa do Espírito Santo habitando na vida do cristão, aplicando a vida dele às verdades das Escrituras, a fim de que ele corra a carreira que Deus propôs para ele, como diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12, fazendo confissão da sua fé em Jesus Cristo até o final da sua jornada. Então não tem energia, não tem poder que distingue um de outro para que um seja mais poderoso ou menos poderoso, mas simplesmente a unção na vida do crente é a pessoa do Espírito Santo habitando na vida dele e executando a obra que ele veio executar como guia, como ensinador, como aplicador da verdade de Deus ao coração do crente. A ação do Espírito Santo na vida do crente é uma É manifestação da unção. do resultado da unção. Da unção, que é o Espírito Santo habitando Interessante na vida do crente. Da mesma forma que o sincretismo religioso agiu na época, ali através do gnosticismo, misturando o cristianismo com outras crenças, também a unção nos dias de hoje também está sendo bem distorcida, né? Porque é levado para vários campos, né, a questão de unção. O problema é que esse termo unção e a ideia que passa tem sido usado para criar dentro da igreja uma, como é que eu posso dizer assim, uma escada da fama gospel. Mais unção, mais poder. Mais destaque, mais famoso. Então, existem alguns que, em nome da unção, mereciam, pela sua popularidade, ter o seu nome escrito uma estrelinha lá na calçada da fama. Quando, na verdade, alguém que não tem fama nenhuma, esse sim pode ter unção. Não, ele tem o mesmo unção. O problema que as pessoas precisam entender é que a posição que as pessoas ocupam no corpo de Cristo, e que Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, ele diz que cada um ocupa o lugar que ele ocupa porque Deus o colocou ali, não é porque ele é mais destacado. Então, alguns vão aparecer mais que os outros. Só que Paulo vai dizer que aqueles que são menos dignos, aqueles que menos aparecem, esses vão receber mais glória. Eu até brinco, né? E é uma brincadeira que eu uso. Eu fui pregar no lugar e na hora que eu falava uma coisa, terminei, me aplaudiram, né? Eu disse, queimaram meu galardão todo. Por quê? Porque eu recebi o reconhecimento dos homens lá. E aí Paulo vai dizer que aqueles que não são vistos são mais desprezados, mas servem ao Senhor, fazendo aquilo que Deus os colocou para fazer, ainda que eles nunca sejam vistos. Esses receberão a glória diretamente de Deus. Eles receberão a maior glória. E esses que buscam mostrar que tem mais unção e que gostam de estar em destaque, só estão mostrando, na verdade, que não tem unção nenhuma. Porque a ação do Espírito Santo jamais vai fazer com que a pessoa
queira se exaltar dizendo que é mais que alguém, tem mais poder. Não deve ser o papel do Espírito Santo na nossa vida é nos levar a glorificar Cristo, não a gente mesmo. Daí esse termo tão usado nos meios que se falam muito com unção, né? Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Na verdade, a ideia é que ele vai se expor publicamente e Deus vai fazer com que ele seja reconhecido, aplaudido, e tenha, como muitos têm aí, um fã-clube aí, e eles ainda reconhecem e carimbam lá e assinam e dão um autógrafo reconhecendo que eles merecem receber a glória e estão recebendo. Então, infelizmente, essas pessoas ainda não entenderam o significado do que é fazer a obra de Deus para a glória dele, né? Alguns têm usado o suposto envolvimento da obra para benefício próprio, para a glória própria. Então não temos como reconhecer que essas pessoas possuem a unção verdadeira, ainda que eles façam chover fogo do céu, ainda que aconteçam milagres e prodígios, sinais, e que a oração seja feita no nome de Deus. Não dá para acreditar que é o Espírito de Deus que está operando ali. Imagine, eu contei uma experiência alguns anos atrás, né? Se você, principalmente por causa da teologia da prosperidade, e eu fiz a citação que um determinado pregador da prosperidade que disse que Jesus havia aparecido para ele, quem apareceu para ele foi um diabo, né? Porque o Jesus que se apresentou para ele não era o Jesus da Bíblia. E a proposta daquele Jesus é que ele conferiria a essa pessoa uma unção para ela ensinar as heresias que aquele Jesus falso estava ensinando. E uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, mas eu não tenho coragem de afirmar isso. E eu tive que dizer para ele que ele tinha que andar na medida da fé que ele tinha. Mas eu não tinha o menor temor de blasfemar contra o Espírito Santo e dizer que aquele pregador era uma herege, como digo até hoje, né? Então, nesse sentido, o conhecimento das Escrituras é necessário. Então, pense em unção de crente. Pastor, como eu posso estudar sobre unção de crente? E onde eu posso? Você só tem um lugar para ir. 1 João, capítulo 2, 20 e capítulo 2, versículo 27. E mais, em nenhum outro lugar das Escrituras. Ok, então, acho que por hoje era isso. E você permaneça com a gente aí, ligado no canal aí do SETSC, né? Através do Seminário Teológico, e vai surgindo aí ainda várias outras questões, né? Temos ainda outras questões a tratar. A gente vai estar gravando alguns outros vídeos e vai estar tentando esclarecer aí, através da Bíblia, sempre as dúvidas aí dos irmãos, né? A dúvida aí que tem chegado até nós. Nós temos aí a nossa página, né, pastor? Do Seminário Teológico. Facebook, página do SETSC. Só é você ir na pesquisa, escrever SETSC, que vai aparecer SETSC, Seminário Teológico, SETSC, e você pode ter acesso a esses vídeos. E também, a partir de segunda-feira, 19h30, estamos começando um módulo de pregação bíblica. Então, durante todo esse semestre, nós vamos ensinar como você interpretar a palavra de Deus e como você pregar a palavra de Deus. Então, toda segunda, das 7h30 às 9h30, estaremos ministrando aulas de interpretação bíblica. Então você pode entrar no canal e solicitar lá na página, e solicitar, enviando o seu e-mail para nós, lá nas mensagens, a apostila e o material didático que nós vamos usar. Então nós enviaremos para você sem custo, e você também pode assistir a aula sem custo algum. Ok, então, e a gente está aí aos poucos aí organizando, né, todo o local, o sistema de áudio, de filmagem, para estar melhorando ainda mais aí a nossa transmissão. Então, quem estiver nos acompanhando vai estar aí presenciando aí a nossa evolução aqui, que é gradual, e vai ser um prazer ter você sempre com a gente aí. E lembrando que você pode estar aí deixando a sua dúvida também através da página, né, entrando em contato com a gente, assim que possível vai estar gravando um vídeo para tentar esclarecer para você alguma dúvida, tá bom? Deus abençoe, então. Nós vamos encerrar a nossa transmissão por aqui. E até a próxima, se Deus assim permitir, ou se você vai acompanhar a gente, até segunda-feira, a partir das 19h30.